Bom, vamos lá. É, Nesse vídeo vai ser o vídeo conclusivo do código. Depois dele não vou mexer mais nada. E nesse vídeo aqui eu vou fazer um pouco mais diferente do costume. Porque assim, todos os conceitos que eu passei agora pra vocês até então eram conceitos que você pode usar para construir qualquer API. Ela não tinha nenhuma parte muito específica da nossa API que a gente fez, né? A parte do CSV, realmente, sim, eu usei um CSV da Anvisa, que era para fazer o meu projeto lá, né? Mas o que eu mostrei para vocês era como usar o leitor de um CSV. Então, teoricamente, ainda assim, eu passei todos os conceitos que são os básicos para vocês criarem qualquer API. Por exemplo, sistema de rotas, ou como utilizar o COA e esse tipo de coisa. Então, basicamente, com toda a informação que eu dei até agora, vocês podem usar ela para construir qualquer coisa. Vocês podem criar uma API básica que a partir de, sei lá, você dá um valor e ele pega a raiz quadrada dele e, e retorna, por exemplo. Isso dá para fazer de forma bem simples. Então, o que eu planejei para mostrar é o meu código final de como ele ficou meu projeto. Vou mostrar as alterações que teve a partir do último vídeo, que aqui ele vai ser bem extenso. Não tem como eu ir construindo parte a parte que nem eu mostrei no último vídeo. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o API Consulta, ó, abrir com code, se eu vier aqui no app, o app está igual, da forma que eu deixei no último vídeo. O parser não muda nada, porque ele ainda assim vai ter a mesma função que eu disse para vocês de ler o arquivo, cada linha, e retornar nessa variável result, né? Então, quando for chamada essa função, ele vai ler todo o arquivo e depois vai usar para alguma coisa. A parte do servidor também não mudou nada, não tem o que mudar, só no último vídeo eu mostrei como criar as rotas e como utilizar elas, né? E agora a gente vai. Agora eu vou mostrar exatamente como que eu fiz agora o meu projeto. Que é o seguinte: esse model a gente não conversou até agora dele, porque o model ele vai ser a pasta que vai conter a lógica da nossa API. Então, por exemplo, se a sua API, como eu disse, retornar a raiz quadrada de um número, você vem aqui no model e você vai criar funções que, por exemplo, vai retornar raiz quadrada ou raiz cúbica, ou enfim. Ou exponenciação de um número, enfim. Qualquer, qualquer ideia de projeto que vocês quiserem ter, né? E a partir disso, a gente. A partir disso eu vou mostrar agora como é que ficou o final. Então vamos lá. Eu não sei exatamente qual mostrar primeiro, porque os dois se interligam, né? Mas as rotas sempre vão ter tipo rotas que vão puxar funções do model e retornar para o servidor. Então pensa na rota como um cara intermediário para pegar um, um resultado do model, retornar ele e devolver para o servidor, que nem a gente tinha visto, por exemplo, quando a gente escreve aquela rota,
uma rota errada e ele retorna uma URL inválida. Ah, mas no nosso caso, em vez dele cair numa rota padrão, ele vai cair numa rota, vai fazer alguma função lá no model e vai retornar pra gente. Então dessa forma a gente segue aquele mesmo conceito que eu disse lá no começo, de que cada pasta tem as suas próprias funções. Então vamos lá. O meu model, aqui lembrando que tudo aqui está comentado que cada coisa faz. Então, como sempre, eu vou deixar o código embaixo para vocês irem vendo. E aqui a gente vai fazer o seguinte: como o model só vai tratar da lógica, a gente vai ter um import aqui daquela função loadFile. Que é essa função loadFile? É a função que ele vai carregar o arquivo. Então, a gente vai carregar o arquivo sempre lá no nosso model, na nossa pasta de lógica de negócio, né? E, enfim, a gente portou aqui a função e eu criei uma função chamada createModel, que é onde ele vai carregar um modelo que tem as funções de pesquisa aplicada no resultado aqui do CSV, né? Que ele retorna. Então, como que isso aqui funciona? Aqui ele vai pegar a variável results, de novo que nem aquele, o mesmo nome da variável lá do outro arquivo, e vai esperar ele carregar o arquivo. Então aqui para criar um modelo, ele vai carregar o arquivo e salvar na variável results. E nisso ele vai retornar um modelo com os results. O que isso aqui significa? Eu vou abrir aqui para vocês. Nessa classe modelo, ele vai salvar um, um resultado aqui como diz.results, ou seja, ele vai salvar o resultado nessa propriedade aqui do model. E aqui que está toda a nossa lógica de pesquisa. Por exemplo, se eu descer aqui para baixo, vão ter as funções de pesquisa, que são 4, né? Que é um para substância, um para nome, um para o código de GGREM e um para o código de barras, que é o EAN, que eles chamam. Então, aqui ele tem um, um código de JavaScript que ele vai filtrar a partir da pesquisa. E essa aqui é outra coisa que eu esqueci de mostrar no último vídeo, que era, vocês lembram que a gente acessava uma rota no no arquivo e ele caía aqui, por exemplo, na URL inválida. Ou seja, ele era estático, a gente só entrava na URL e ele caía lá dentro. E para a gente passar um valor para ele pesquisar, porque afinal, nossa API é uma API de pesquisa, né, de consulta. A gente vai fazer o seguinte: lá nas rotas, vou tirar aqui, eu criei 4 rotas aqui, que era um para cada pesquisa, né? Então a gente tem 4 rotas para 4 funções de pesquisa aqui no nosso model. Então vamos lá. Nossa primeira rota é barra procurar ativo. E como que a gente passa um valor para esse produto ativo? A gente vai fazer o seguinte: uma rota a gente escreve assim, né? A gente escreve o localhost 8080 barra medicamentos, que é o prefixo, barra procurar arquivo. E para a gente pegar um valor dentro disso aqui, a gente vai fazer o seguinte: depois que terminou toda a sua rota, você vai colocar uma interrogação e escrever um tipo de variável que você vai salvar. Então, por exemplo, ativo é igual alguma coisa. O que isso aqui vai fazer? A URL, a URL é tudo isso aqui, né? A URL ela vai interpretar que eu achei essa rota e dentro dessa rota eu quero criar uma variável chamada ativo que vai conter um valor. Então, por exemplo, alguma coisa. E aqui a gente está salvando igual alguma coisa. Então é como se fosse no JavaScript. A gente cria uma variável e seta ela para algum valor, né? E como o nosso Coa lê isso?
Dentro do contexto que eu tinha dito para vocês, é, a gente tem algumas propriedades. Então, por exemplo, esse ctx.query, o query é onde ele vai pegar a parte da URL depois do ponto de interrogação. Então, por exemplo, aqui eu estou interrogação ativo. Para a gente acessar essa variável, a gente precisa entrar no ctx.query ponto ativo. Então, isso aí funciona para cada rota, né? Por exemplo, se eu descer aqui na rota de nome, ctx.query.nome com a rota procurar nome, então ficaria da seguinte forma: procurar nome, interrogação, nome é igual a alguma coisa. Então, esse nome aqui, que está depois na interrogação, ou qualquer nome que vocês colocarem, ele vai ser a variável que vai aceitar aqui nesse ctx.query, dentro desse contexto, né? Quando ele acessar a rota. Então, é assim que você consegue pegar um valor dentro da URL, né? Tem mais formas de fazer isso, mas essa aqui é uma delas. Então, vamos lá. Agora que a gente sabe como pegar a variável, a gente vai fazer o seguinte. Todas essas minhas rotas, elas são praticamente iguais, só que com consultas diferentes. Por exemplo, elas vão ter a mesma função, elas vão pegar um valor, ir lá no modelo, acessar é, um, acessar uma função que seja dele, por exemplo, se for função de procurar por ativo, ele vai na função que ele vai pesquisar no ativo. Então, voltando aqui para o model, a gente tem alguns códigos aqui de JavaScript que serve para fazer essa filtragem, né? Uma para substância, uma para nome, um para ggr e um de código de barras. Aí beleza. Como que a gente utiliza isso aqui? Nas rotas, quando a gente cria o nosso servidor, ele vai criar um modelo, que era aquela função que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó. Que ele vai criar um modelo, que ele vai primeiro carregar o arquivo e depois retornar o modelo com as funções que eu posso usar para pesquisar, né? Então, por exemplo, quando a gente cria o nosso servidor, que a gente usa as rotas, ele vai primeiro pegar aqui, criar um modelo, aí fica disponível para a gente poder usar. Então, por exemplo, só vem nessa variável model. Aí eu vou explicar como que funciona uma rota. Uma rota minha, ela vai pegar, checar se existe esse ativo, ou seja, tá vendo se o ponto length é zero, ou seja, se é uma busca vazia. Por exemplo, se o cara chegar aqui, pesquisar nome e não passar nada, ele... Calma, deixa eu executar meu código. Ele vai retornar como busca vazia, porque eu não passei nada, né? Então, essa primeira parte aqui é onde ele vai retornar um busca vazio. Esse mutate ctx ele é só uma função que facilita a gente poder escrever os nossos códigos, só para organizar melhor. E aqui ele vem uma outra parte. Então, primeiro aqui ele vê se está vazio, né? E depois ele vem para essa outra parte. Que essa outra parte consiste no seguinte: para você fazer uma pesquisa, você primeiro precisa certificar que o cara que está pesquisando coisas que fazem sentido. Por exemplo, se você for pesquisar um nome, você não vai escrever, por exemplo, isso aqui na sua URL. Não, não existe, por exemplo, um medicamento que contenha caracteres especiais, né? Então você precisa
de um tipo de verificação de para para ver se faz sentido. Que aí sim, voltando lá no model, ó, aqui que eu estou acessando um model, ele tem a outra parte do código, aqui, ó, vou tirar aqui para vocês. Ele tem essas outras três funções que vão checar se existem erros no input. Então, por exemplo, aqui eu até deixei uma pesquisa utilizando código de barras não deve aceitar letras, né? Não faz sentido você pesquisar um código de barra que contém letras. Então isso aqui vai verificar justamente isso. Se, por exemplo, se tiver alguma coisa que não seja de A a Z, de 0 a 9 em um espaçamento, vai retornar verdadeiro. Então, isso aqui é o mesmo para os outros, né? Ó, aqui no ggrin e no EAN eu vejo se os dois só aceitam números. E é aqui, depois que a gente consulta se está uma busca vazia, que a gente vê se possui caracteres inválidos. Então, se ele achar um caractere inválido aqui no ativo, ele vai mudar o contexto e retornar isso aqui, caracteres inválidos. Então, por exemplo, se eu pesquisar isso aqui, ó, vai falar caracteres inválidos no parâmetro, porque a gente não quer que ele aceite esses caracteres especiais. Então é dessa forma que a gente vai fazer a nossa filtragem e isso vai funcionar para cada uma das rotas, né? Então, voltando aqui, se ele der o número 400, que se refere a um caractere inválido, ele vai retornar, então vai retornar isso aqui. E aí, se tudo isso aqui passar, se toda essa validação de busca vazia, ou se tem caracteres inválidos, enfim, esse tipo de coisa, se tudo isso passar sem nenhum problema, é aí que sim que ele vai usar uma das nossas pesquisas, né? Então, por exemplo, que eu procurar arquivo, lá no modelo eu tenho uma função que é para procurar por substância, e substância e produto ativo é a mesma coisa, tá? Que ele vai procurar por substância. Então aqui a gente vem aqui no procurar substância, ele vai conter uma função, justamente ele procura por isso. E ele salva nessa variável result. Aí ele verifica se ele achou alguma coisa, né? Porque você pode pesquisar um, um produto ativo e não achar, por exemplo. Se eu escrever aqui nome e colocar um monte de letra, ele vai falar nome não encontrado, porque não tem um produto que possui esse nome, né? Ah, então se ele vê que não retornou nada, ou seja, se ele foi lá no modelo, pesquisou a substância com aqui a variável que eu tinha falado para vocês do ativo, e ele não achar nada, ele 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 vai ter um valor como zero aqui do tamanho, né? Porque ele não achou nada. Ele vai retornar. E se não, se passou tudo isso, todo esse todo esse percurso e ele achou alguma coisa, ele simplesmente retorna aqui no ctx.body, que é onde ele salva o nosso resultado. Então vamos fazer um teste. Vamos aqui procurar arquivo, a gente vai usar essa rota, que é o que eu estava mostrando para vocês. Então vamos pesquisar esse Monte Lucast. Então vamos lá, escrever nossa rota, procurar ativo, interrogação ativo igual Monte Lucast. E aqui ele vai retornar um JSON que ele vai ter todas as informações que a gente estava lendo na linha, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa substância aqui é desse órgão farmacêutica LTDA. E se a gente ir lá no código, na pesquisa, vocês vão ver aqui, ó, laboratório, órgão farmacêutica LTDA,
E aqui vai ter todas as informações do do da nossa linha do CSV, né? Então basicamente é isso. Ah, essa parte aqui ele é bem extensa, tanto que eu decidi passar assim por cima um, um review porque não tem como eu mostrar assim construindo do zero porque é muita coisa, mas a partir dessas informações vocês conseguem pelo menos se guiar em como construir uma API, né? Então esse aqui é o meu código inteiro, ele funciona até, ó, aqui eu pesquisei exatamente, né? Se eu quiser pesquisar, por exemplo, solo cast, ele ainda assim retorna também o mesmo, as mesmas coisas. Então ele sabe pesquisar por, por tipo se a palavra contém, né? Não a palavra específica. Então assim a gente abrange muito mais a nossa pesquisa, né? E outra coisa também legal de mostrar é que lá no CSV ele tem palavras, aqui eu não vou conseguir achar, mas ele tem, ó, por exemplo, ácido. Ácido ele tem acento. Só que para programação, do jeito que eu estava fazendo, se eu precisasse uma palavra com A, ele só ia pegar os As específicos. E é por isso que aqui no model a gente tem essa função chamada normalizer, que ele vai transformar o, os acentos na palavra para uma palavra sem acento. Então, por exemplo, ó, esse A ou A com esses acentos vai virar A ou A. Então, se eu tentar pesquisar aqui, ó, ácido. Então, vamos ver aqui, ó, ácido, que retornou aqui com acento, mas a gente pesquisou sem acento. Dessa forma, a gente não consegue abranger mais ainda a pesquisa. E como a gente tem uma pesquisa que já filtra os acentos e também ao mesmo tempo filtra por se a palavra contém, a gente tem uma pesquisa extremamente bem estruturada. E basicamente esse código aqui é grande, né? Pra quem tipo nunca mexeu com JavaScript. Só que basicamente ele é um Ctrl+C, Ctrl+V das outras rotas. Porque pensa comigo, ele vai ser o mesmo conceito. Se eu quiser pesquisar um nome ou quiser pesquisar uma substância, a gente vai usar ah, as mesmas funções. Então, essas quatro rotas que eu tenho é como se elas fossem só uma. Só que a gente cria várias para questão de organização e também por tem algumas pequenas coisinhas que mudam, por exemplo, o código ggREM ou código de barras, a gente não quer filtrar a letra. Ou seja, a pessoa que vier e procurar aqui, ó, procurar EAS, colocar EAS igual 1, 2, 3, ele vai falar caractere inválido ou número incorreto de caracteres, porque os padrões EAS só possuem 13 números. Então, a gente, esse mesmo filtro de, de letra, você não pode usar, por exemplo, no nome, né? Porque o nome normalmente só vai conter letras. Então, é assim que ficou no final a, a API. Eu vou deixar um link no Google Drive para vocês quiserem baixar. Eu vou até mostrar como que baixa. Ah, que para baixar a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o link do Google Drive, aqui ó, pegar aqui.
Esse aqui é o link do Google Drive. Vocês vão clicar aqui em fazer download. Vão esperar carregar. Depois que ele terminou de carregar, é, ele vai ter essa pasta zipada. A gente vai arrastar ela para de trabalho. E vocês vão aqui no set zip, extrair aqui. Ou se vocês não tiverem WinRAR ou, por exemplo, qualquer programa de extrair um arquivo, ah, vocês vão clicar aqui em extrair aqui, ou programa que vocês usarem para extrair um arquivo. Aqui eu não vou extrair porque eu já estou com uma mesma pasta, vou até criar outra aqui só para ficar mais fácil. Então vocês vão extrair o arquivo. Pode ser na área de trabalho, que eu já tinha uma. Vocês vão vir aqui, abrir com o code. E se vocês verem, se vocês vierem aqui no terminal e tentar dar npm start, da mesma forma que a gente estava rodando. Se por acaso ele der algum erro, porque pode vir de, por exemplo, você instalar, você baixar, tirar a pasta zipada, e ele não executar e der um erro. Vocês vêm, escreve npm install, dá um enter, ele vai reinstalar todos os pacotes que a gente usou. Então, dessa forma, se ele tiver algum erro, vocês basicamente reinstalam o arquivo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da API. Deixei meu e-mail se vocês quiserem mandar alguma coisa, alguma pergunta. Então, é isso.